Bom dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2020 da Neo Energia. A apresentação será conduzida pelos senhores Mário Ruiz Tagli, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast e pode ser acessada no endereço ri.neoenergia.com, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Além disto, este evento está sendo gravado e, posteriormente, seu replay ficará disponível no website de Relações com Investidores da Neo Energia. Lembrando que esta apresentação foi preparada visando indicar a situação geral e o andamento dos negócios da empresa. Apesar das informações contidas nesse documento terem sido preparadas com todo o cuidado e diligência necessários, as informações ora prestadas refletem com precisão o momento em que as mesmas foram consolidadas, refletindo as atuais condições da Neo Energia e seu ponto de vista. Portanto, as informações estão sujeitas a alterações. Esta apresentação deverá ser vista somente em conjunto com a apresentação oral feita pela Neo Energia e demonstrações financeiras da Neo Energia. A Neo Energia não pode ser responsabilizada por qualquer perda diretamente ou indiretamente derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. A apresentação é propriedade da Neo Energia e não deverá ser reproduzida, distribuída ou publicada a terceiros, ou mesmo ser utilizada para qualquer outro propósito sem a prévia autorização escrita da Neo Energia. Ressalta-se que esta apresentação pode conter declarações que representem expectativas e projeções da Neo Energia sobre eventos futuros. Essas expectativas envolvem vários riscos e incertezas, podendo desta forma haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui discutidos e antecipados. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado, operadora. Gostaria de agradecer a todos pela assistência nesta teleconferência para a apresentação dos resultados do segundo trimestre e dos 6 meses de 2020 do Grupo Neo Energia. Estão aqui comigo hoje, acompanhando esta reunião, Solange Ribeiro, diretora-presidente da Junta, Leonardo Gadelha, o nosso CFO, Eduardo Capelástegui, o nosso diretor executivo de Control Patrimonial e Planejamento, e Renato Rocha, nosso superintendente de Relação com Investidores da companhia. Farei uma apresentação breve sobre como estamos atuando frente à crise do Covid-19, depois passarei aos destaques dos resultados do período, logo Leonardo apresentará com mais detalhe os resultados, para então passarmos a uma fase de perguntas e respostas e umas conclusões finais. En quase 7 meses decorridos, o ano 2020, com certeza já tem um lugar na nossa história, pelo tema do Covid-19, que sobretudo no segundo trimestre afetou de uma forma ou outra a vida de todos os brasileiros. Vamos ver na slide número 4, onde abordamos as ações que desde a Neo Energia temos implementado, visando garantir a segurança das pessoas e dos nossos negócios nas dimensões gente Neo Energia, investimentos, equilíbrio econômico-financeiro e nossa contribuição com a sociedade. Temos adotado neste período todas as medidas sanitárias de segurança e de saúde, junto a nossa força de trabalho, para que os nossos quase 34 milhões de pessoas continuem desfrutando do conforto de ter energia nas suas casas, assim como para que nossos investimentos em distribuição e nossos projetos de expansão não sofram nenhum tipo de retraso. Quero parabenizar nesta oportunidade os nossos eletricistas e pessoal que trabalha em campo, pelo seu compromisso, a sua dedicação, neste período tão complexo da nossa operação, e que tem permitido nos continuar entregando um serviço essencial para a população, ainda mais nestes momentos em que eles se encontram majoritariamente nas suas casas. Este serviço foi entregue com excelência e com qualidade, aproveitando também nesta oportunidade para parabenizar a nossos times de TI e de cibersegurança, que têm sido chaves para que tenhamos hoje
cerca de 4.800 colaboradores trabajando en régimen de home office y preservando adecuadamente os dados da nossa compañía. Cuando vemos a dimensão do investimento, queremos mostrar que nuestros proyectos de expansión, tanto en eólica como en proyectos de transmisión, siguen su curso asegurando los retornos contemplados en nuestros planos de negocio. Y como consecuencia de esta pandemia y la retracción del mercado, estamos contingenciando da orden de un 10% o CAPEX de 2020 das nossas distribuidoras. En relación con el equilibrio económico-financiero, las medidas adoptadas por el gobierno a un nivel federal y estadual, así como las prefecturas, han provocado una fuerte contracción de la demanda de energía y una queda expresiva en la actividad económica, con un impacto directo y no previsto en la actividad de las nuestras distribuidoras. Las consecuencias de este fatos son alheios a los riesgos que las empresas conseguimos gerenciar. Brasil posee un arcabouço regulatorio para el sector eléctrico robusto y testado innúmeras veces, y que tiene la garantía legal y contractual del equilibrio económico y financiero de los contratos de concesión, uno de sus estellos principales. Ahora es un momento, más una vez, de mostrar que en el sector eléctrico los contratos son respetados y por eso el riesgo sectorial es tan bajo. A conta COVID trató el equilibrio financiero del sector para 2020. Adherimos en nuestras 4 distribuidoras, o que va a representar aproximadamente 1.7 billones de reais de caixa. Son los recursos que entrarán off balance en la compañía. Y tenemos previsto que se hayan incorporado en nuestra caixa durante el tercer trimestre. Esta solución va a traer estabilidad al sector en la medida en que sea complementada con un adecuado equilibrio económico-financiero al segmento de distribución. El paso siguiente es asegurarnos el reequilibrio económico de nuestras distribuidoras, conjuntamente a ANEEL y al gobierno, para que haya contornos claros acerca de esta importante frente, que también precisa ser encarada como prioritaria, a fin de que de manera justa las distribuidoras se reequilibren los impactos que sufrieron las sus áreas de concesión en decorrencia de la pandemia, principalmente en queda de demanda y aumento de inadimplencia. En nuestro caso, hemos feito un esfuerzo para diferenciar los impactos y los principales están concentrados en la queda del mercado y en el aumento de inadimplencia. Fueron 278 millones de reais de impacto en el segundo trimestre y 298 millones si consideramos desde el inicio de la crisis en los últimos días de marzo. Reafirmando nuestro compromiso con el Brasil, a nuestra en nuestras áreas de concesión, el Grupo Neoenergia se orgulha de ter doado 100.000 testes de COVID-19 para la Fundación Fiocruz en los momentos en que eran extremadamente escasos, bien como respiradores para la Federación de Industrias da Bahía, y de ter apoyado, a través de la Fundación Transforma Brasil, a 125.000 familias en la entrega de cestas básicas y kits de higiene y de salud. Además de ter doado equipamientos de climatización y de refrigeración para diversos hospitales de campaña. En los próximos días estaremos recibiendo 50 nuevos respiradores de China que entregaremos en los sistemas de salud de nuestras áreas de concesión. Estamos enfrentando la crisis con dificultad, mas con esfuerzo, y acredito que nuestros resultados así muestran el desempeño y la gestión de la compañía. Vamos para el slide 6 para revisar los destaques de resultados del segundo trimestre y del primer semestre de 2020. En tiempos difíciles, seguimos muy firmes con nuestra gestión eficiente de nuestras operaciones y entregamos un patamar de despesas operacionales en el segundo trimestre 8% abaixo de lo observado en el mismo periodo de 2019 y un 5% abaixo no semestre en comparación con el año anterior. Con esto, conseguimos más una vez absorber las presiones inflacionarias, o crecimiento de nuestra base de clientes, donde tenemos más de 219.000 clientes comparado con igual periodo del año anterior, y un aumento de nuestro headcount en 637 colaboradores no periodo, para primarización de actividades en distribución y ejecución de nuevos proyectos.
O EBITDA do segundo trimestre chegou a 1,1 bilhões de reais, un 19% a menos cuando comparado con el mismo periodo de 2019. No primeiro semestre, o EBITDA foi de 2,6 bilhões de reais e representa uma queda de 3% en comparación con el mismo periodo de 2019. Ambos foram directamente afectados pelas medidas adoptadas en combate ao Covid-19. O lucro líquido do segundo semestre foi de 423 milhões de reais, con una queda de 18% en comparación al segundo trimestre de 2019. El EBITDA de 6 meses de 2020 fue de 999 millones de reais, con una queda de 1% prácticamente en línea frente al primer semestre de 2019. Ambos los desvíos también decorrentes de los impactos nocivos de esta pandemia. Seguimos vigilantes no que dice respecto a caixa y liquidez de nuestra compañía, o que nos permitió encerrar el semestre con un índice de dívida líquida EBITDA de 3,07 veces, mesmo sin los ingresos da conta COVID, que entrarán, como falei agora no terceiro trimestre, y sin cualquier recomposición de naturaleza económica a que aguardamos sea contemplada para el terceiro trimestre. Por fin, ejecutamos durante este periodo, a pesar de las dificultades de movilidad que debimos enfrentar, no solo nosotros, sino también nuestros fornecedores, un CAPEX de cerca de 1,4 bilhões de reais no segundo trimestre de este año, 49% acima do segundo trimestre de 2019, y cerca de 2,3 bilhões de reais no semestre, un 30% mayor que o do primeiro semestre de 2019. Tendo en vista o avanzo de nuestro crecimiento en transmisión y en energías eólicas, além de nuestro investimento en redes de distribución. Pasando ahora para el slide 7, podemos ver una evolución de nuestros proyectos de transmisión. En primer lugar, gustaría destacar que nuestros proyectos de transmisión siguen dentro de sus orzamentos y con buenas perspectivas de anticipaciones frente a los plazos que teníamos previsto en nuestros respectivos planos de negocio, garantindo así las rentabilidades que estaban previstas, mesmo con los desafíos de construcción impostos por el COVID-19. Estamos operando con estrictas medidas de salud y seguridad en nuestros canteiros de obras que nos permitan garantir a continuidad de las mismas. En relación al lote de abril de 2017, ya entregamos las 3 subestaciones que comprenden los lotes 20, 22 y 27, todos significativamente antes do prazo y abaixo dos CAPEX previstos pela ANEEL. También con grande satisfacción que puedo comunicar hoy que antes de nuestra previsión original y con 25 meses de antecedencia frente al plazo de ANEEL, entregamos al sistema o primero dos 5 trechos do lote 4 de este mismo leilado de abril de 2017. Nuestra previsión es de entregar a lo largo de este segundo semestre más un trecho de esta línea, de modo que estaremos aptos a recibir aproximadamente mitad da RAP de este lote durante el año 2020. Con eso, a lo largo del segundo semestre de 2020, ya estaremos recibiendo aproximadamente 70 millones de RAP anualizada oriunda de los proyectos del leilado de abril de 2017, al frente de nuestro plano de negocio, o que es algo para se conmemorar y muestra claramente a nuestra capacidad de ejecución y a nuestra disciplina de alocación de capital. En relación con el lote 4 de diciembre de 2017, hemos adjudicado los equipamientos de subestaciones y ya renovamos la licencia de instalación de IBAMA para las líneas y subestaciones que eran de propiedad de Abengoa y que serán aprovechadas en la ejecución de este proyecto. Las empreteiras Elecnor y Tabocas ya están movilizadas y trabajando en lo local. Este lote, en particular, posee una perspectiva de significativa en relación al plano de negocio, pero aprovechamiento de las licencias, como comentaba, adquiridas de Abengoa. O lote 6 de este mismo leilado de diciembre de 2017 también ya se encuentra con las empreteiras trabajando, Tabocas para la construcción de las líneas y Caramurú en las subestaciones. O segundo nuestra expectativa, debe también vir antes de lo previsto no plano de negocio.
4 lotes de dezembro de 2018, o destaque foi a obtenção das DUC para todos os lotes com 3 meses de antecedência, assim como a obtenção de licencias de instalação para as subestações do lote 14, donde as subestações de Marmeleiros e Livramento já estão sendo construídas. Marmeleiros, construída por Caramuru, e Livramento pela Fastel, que já em 2019 começaram suas obras, um ano antes do próprio leilão. Para a obtenção das licencias de instalação dos outros lotes deste leilão, conseguimos autorização do IBAMA para a realização de audiências públicas virtuais, o que é um recurso muito bem-vindo para estes tempos de isolamento social e que vai nos permitir não afetar os prazos de licenciamento destes lotes. Em quanto ao andamento do lote 9 do leilão de dezembro de 2019, já temos 97% do CAPEX contratado, o contrato de concessão já está assinado e as obras serão executadas pelas Site Towers. A nossa expectativa é iniciar elas no final deste ano, início de 2021. Hoje, estamos com quase 2.700 pessoas trabalhando em todas as nossas obras de transmissão. E como sinalicé, com as mais estrictas medidas de saúde e segurança, coordenados com as autoridades locais para evitar contágios e garantir a continuidade das nossas obras. Passando agora para o slide número 8, analisar a implantação dos projetos eólicos, gostaria também de citar que as obras de implementação dos 15 parques eólicos do complexo Chafariz, na Paraíba, o que nos permite andar à frente do nosso plano de negócio. O parque já conta com 100% do CAPEX contratado, as obras estão bastante avançadas, com 107 de 136 fundações de aerogeradores já escavadas e 18 já acabado também a sua fase de concretagem. A previsão de entrega do parque continua para janeiro de 2022 e não temos nenhuma sinalização de comprometimento de taxas de retorno nem de prazo, producto das dificuldades que temos enfrentado com o Covid-19. Reforzando nosso compromisso com o combate às mudanças climáticas, em 2019 aproveitamos a construção de 12 parques eólicos do complexo Oitis, que entrarán en operación en mediados de 2022, con 566,5 megavatios de potencia instalada y que terán 96% de su energía dedicadas a comercialización no ambiente libre, visando atender a consumidores finais y de esta forma asegurando a participación de la energía no movimiento de liberalización brasileiro. Os contratos de concessão deste parque já estão assinados e com muita satisfação que temos para informar que a GE vai ser nossa fornecedora de turbinas com o modelo GE 158 de 5,5 gigavatios por máquina. Com a entrada em operação dos parques Oitis e Chafariz, o Grupo Neoenergia passará a ter a metade de sua energia eólica destinada ao mercado livre. Desta energia, 42% já foi comercializada entre os anos 2022 e 2024, a preços médios de R$ 189 por megavatio. Hoje estamos com quase 1.200 pessoas trabalhando na construção das obras do complexo Chafariz e, como sinalicé, também com as mais estritas medidas de saúde e segurança, coordenadas com as autoridades locais para evitar o contágio e garantir a continuidade das obras. Gostaria agora de passar a palavra para o nosso CFO, Leonardo Gadela, quem vai nos fornecer mais detalhes dos nossos resultados do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2020. Bom, obrigado, Mário. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, especialmente aí com saúde nesse momento aí difícil que a gente está enfrentando. Bom, eu vou passar direto aqui para o slide 10, entrando aqui no resultado consolidado, como a gente faz normalmente. Então, a gente observa aqui que no trimestre a nossa margem bruta consolidada ela caiu 8% para R$ 2 bilhões. E essa piora foi causada pela menor energia distribuída, né, que a gente teve uma queda de 8,3% na energia distribuída no trimestre, em razão do Covid. Porém, ela foi atenuada pelo maior número de clientes, a revisão e os reajustes tarifários. No trimestre, a gente, então, teve um crescimento de 2%
fechando aí o trimestre com uma margem de 4,4 bilhões. Cabe lembrar que nessa margem nós incluímos aí o efeito do VNR e do IFRS 15, que não tem efeito caixa, né? Então, o VNR no segundo TRI ele foi negativo, já que ele é atualizado pela inflação, né, pelo IPCA, que foi negativo no trimestre. Então, na comparação com o segundo TRI, o VNR ele apresentou um impacto negativo, né? Ele prejudica nessa comparação o segundo TRI de 20. Já a variação do IFRS 15, ela foi positiva entre os trimestres por conta do avanço das obras de construção dos projetos de transmissão. Como o Mário já comentou, a linha de custos foi um destaque aí no trimestre, já que a gente apresentou uma redução de 8% no consolidado, seguindo uma trajetória bastante positiva e consistente, especialmente em redes, como a gente vai ver mais adiante. É claro que o fator Covid ele teve influência, né, mas queria destacar aqui o papel da gestão, que foi fundamental para assegurar esse resultado. Absorvendo a inflação, absorvendo o crescimento do número de clientes e também 637 colaboradores quando a gente compara junho de 20 com junho de 19, por conta da primarização de atividades que segue. No slide seguinte, slide 11, a gente mostra aqui então o nosso EBITDA, né, que teve uma queda de 19% no trimestre, e ao lado a gente mostra uma visão, assim como a gente fez também no primeiro trimestre, do EBITDA sem o VNR e sem o IFRS 15, cujos efeitos combinados, né, de 64 milhões no segundo trimestre de 20 e 136 milhões no segundo trimestre de 19, eles beneficiam essa comparação. Então, portanto, se compararmos os trimestres, expurgando esse efeito tanto do VNR como do IFRS 15, a queda do EBITDA foi de 15%. Né? Então, esse foi podemos dizer assim, o EBITDA da Caixa, que teve uma queda de 15%. Na comparação entre semestres, a gente está num patamar equivalente, aí estamos no mesmo patamar com 0% de variação. Desse EBITDA do semestre, né, de 6 meses, 85% foi gerado pelo negócio de redes, 9,5% pelo negócio de renováveis e o restante pelo negócio de liberalizado. Na parte abaixo da direita, nós mostramos aqui os impactos do Covid no nosso resultado, né, sendo 278 milhões na distribuição, entre mercado e inadimplência, como a gente pode ver aqui aberto, e 14 milhões na comercializadora, totalizando então no trimestre 292 milhões e 312 no ano até junho. Slide 12, nós entramos aqui numa visão do lucro, né? Nosso lucro no segundo TRI foi de 423 milhões de reais, uma queda de 18% na comparação com o mesmo TRI de 2019. No semestre, a gente está com uma queda de 1%, e no quadro da direita a gente mostra o mesmo efeito, né? Aqui basicamente a diferença está na linha do imposto de renda, né? Então, o impacto no lucro no segundo trimestre de 204 milhões por conta do Covid e 218 milhões no semestre. E aqui cabe destacar que essa comparação no trimestre ela está negativamente afetada pela não declaração do juros sobre capital próprio, né, nas 4 distribuidoras em junho, né, como normalmente nós fazemos. E desse ano a gente decidiu não fazer por conta do cenário da Covid. Então, nós postergamos essa declaração de JSCP. E caso tivéssemos declarado nas distribuidoras esse juros sobre capital próprio, a gente teria um resultado, né, um lucro líquido de 56 milhões de reais melhor. É claro que a gente espera capturar isso até o final do ano, dependendo aí da evolução, mas a ideia está declarando, assim, no ano esse efeito desaparece, mas na comparação entre trimestres a gente é prejudicado em 56 milhões de reais pela não declaração do juros sobre capital próprio. Slide 13, falando aqui do CAPEX, a gente, em relação ao nosso plano de investimento, né, a gente finalizou o semestre então com CAPEX realizado de 2,3 bi, sendo 1,3 no segundo semestre. Então, a gente veio no segundo semestre com um ritmo mais forte do que no primeiro trimestre, refletindo basicamente o avanço dos projetos de transmissão e das eólicas.
89% desse CAPEX ele foi direcionado para o negócio de redes, né, que inclui distribuição e transmissão. Então, 796 para distribuição, que inclui tanto a parte de expansão de rede e combate a perdas. Nesse caso, 372 milhões foram para transmissão. Então, mostra aí um avanço também nesse ritmo, em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Né? Então, a gente acelerando aí o ritmo das obras nas linhas de transmissão. Em renováveis, também tivemos aí uma aceleração, a gente investiu um total de 166 milhões, sendo 29 nas hidráulicas e 137 nos parques eólicos. Né? Então, aqui a gente percebe aí o ramp-up da obra do Complexo de Chafariz, como o Mário comentou. Liberalizado foram investidos 34 milhões, basicamente na compra de equipamentos para manutenção programada de Termo Pernambuco desse ano. E como também mencionado pelo Mário no início da apresentação, por conta aí da diminuição do mercado em função do Covid, nós já contingenciamos 10% do CAPEX da distribuição no ano de 2020. Então, eu passo agora para o slide 15, entrando no resultado de redes. Né? A gente aqui, esse slide, a gente traz um histórico, né? Essa informação aqui a gente já antecipou, a gente observa aqui a evolução da energia injetada nas 4 distribuidoras, que a gente já antecipou na semana passada, né? Comunicou esses volumes ao mercado. A gente observa aqui que no trimestre nós apresentamos uma queda média nas 4 distribuidoras de 8,95%, tá? Que contrasta com o nosso forte histórico de crescimento. A gente pode ver aqui uma série aí desde 2010, como a gente vem crescendo consistentemente. Naturalmente, por conta aí desse efeito da pandemia, que a gente passou a perceber o efeito desde o final dos últimos dias de março, fazendo com que todas as distribuidoras apresentassem quedas relevantes. As 4 distribuidoras elas seguiram um padrão semelhante, já que todas apresentaram um aumento injetada na classe residencial e queda nas demais classes. Né? A única exceção foi a classe rural, na eletro, que por conta aí da maior demanda de irrigação apresentou crescimento. Passando então para o slide seguinte, slide 16, a gente mostra a visão, dessa vez, da energia distribuída, que caiu um pouco menos do que a energia injetada. A gente teve uma queda de 8,3% na energia distribuída, em comparação com o segundo TRI de 19. A gente atingiu aqui, ao final do trimestre, a gente contava aí com 14,1 milhões de consumidores, então um aumento aí, né, na comparação de junho contra junho do ano passado, 219 mil clientes, né, em 12 meses. Apesar da queda da nossa energia distribuída no trimestre, quando a gente olha aqui todo o mercado, né, incluindo aí o mercado cativo e o mercado livre, a gente percebe um aumento na classe residencial, né, que ela aumentou a representatividade, ela passou de 35% no primeiro trimestre de 20 para 38% no segundo trimestre de 20, reflexo do que eu acabei de mencionar aqui, né, esse aumento aí na classe residencial, que apresentou uma demanda maior. Esse tem um efeito positivo no nosso mix, né, já que essa classe possui uma tarifa mais elevada do que as demais. No slide 17, a gente entra aqui no tema perdas, né, perdas totais nos 12 meses, e aqui a gente nota que tivemos uma boa performance no trimestre, né, apesar do Covid. Mantivemos 2 distribuidoras enquadradas no limite regulatório, sendo elas Cosern e Electro, e podemos observar também que em 3 delas, né, a Coelba, Cosern e Electro, apresentamos melhora em relação ao primeiro TRI de 20, né, apesar da maior dificuldade aí durante a pandemia de realizar expensões. Então isso não impediu que a gente seguisse apresentando uma tendência de melhora. Na CELP, onde temos o nosso maior desafio, tivemos uma ligeira piora em relação ao primeiro TRI de 20, que é explicada por uma redução em maior grau na demanda de clientes no mercado de alta tensão na CELP. Isso ocorreu em todas elas, mas especialmente na CELP.
E aqui cabe também um destaque, a gente traz na parte de baixo aqui dos gráficos, né, o que nas 4 distribuidoras houve redução, na redução perdida em gigawatt-hora em relação ao primeiro TRI. Né? Então a gente mostra que, em termos absolutos, aí a gente teve queda em todas elas na energia perdida. Entrando agora no slide 18, a gente fala de PCLD, né, de inadimplência. Então, a gente traz aqui a evolução dessa inadimplência, como a gente passou a fazer no primeiro trimestre, no último trimestre desse ano. A gente, como podem notar, nesse trimestre, as 4 distribuidoras foram impactadas por uma arrecadação pior, ficando acima da nossa cobertura regulatória. Ao lado direito do slide, nós mostramos que nesse segundo TRI, a PCLD referente à Covid foi de 127 milhões de reais, e no ano 147 milhões de reais. Né? Esse critério ele leva em consideração não apenas o volume não arrecadado, mas também o envelhecimento do contas a receber vencido. Né? Com isso, fechamos aqui o trimestre com o nível de PCLD, que é cerca do dobro do que a gente tinha no primeiro trimestre. Né? Então, onde foi de um patamar de 108 milhões para 209 milhões em função desse maior provisionamento. E aqui no slide seguinte, a gente traz um slide, a gente dá uma abertura maior, né, um zoom nessa questão da PCLD, dada a relevância aí que nesse trimestre, a gente traz um pouco mais de detalhes da arrecadação que podemos observar nessa tabela da esquerda. Né, a gente fechou junho, quando a gente olha aqui a comparação de 6 meses de junho de 20 com 6 meses de 2019, a gente percebe aqui uma arrecadação cerca de 3%, né? Aquele 2,93% pior do que o mesmo período do ano passado. A gente notou durante o segundo trimestre houve uma evolução na arrecadação, né, ao longo dos meses. Alguns de vocês vão lembrar que no último call nós fomos perguntados de como é que estava a arrecadação, e a gente estava ali no mês de abril. Nós comentamos que estava na faixa de 12%, né, a piora na arrecadação. Então a gente percebe que houve uma evolução ao longo desses meses, né, do terceiro trimestre, tanto que fechamos aí com 3% de diferença. Mas o envelhecimento do saldo do contas a receber acima de 90 dias, especialmente devido à proibição, à restrição dos cortes, pressionou a PCLD. Então é isso que explica aí esse aumento aí na PCLD, mesmo com uma tendência no trimestre melhor na arrecadação. E aqui cabe reforçar, né, a gente citou aqui que, enfim, parte dessa melhora na arrecadação ela se deu em razão de diversas iniciativas da companhia, né? A gente o parcelamento, sem dúvida, é uma delas. A gente já tinha anunciado que implementou o pagamento via cartão de crédito. A gente firmou também um convênio para a utilização do cartão virtual da Caixa para o pagamento da fatura. Então, o cliente pode utilizar esse cartão para pagar a fatura diretamente. Fizemos diversas campanhas em diferentes mídias e algumas ações que cabe aqui destacar. A ação de bônus, né, que basicamente a gente fez também uma parceria com uma fintech, e a gente dá um voucher, né, para aquele cliente que está em atraso e paga essas contas. Então a fintech ela dá um incentivo para o cliente para para regularizar essas contas em atraso. E outro também que é uma ação que a gente chamou de digital solidário, que foi uma ação em que o cliente ele pode, ao migrar, o cliente que está acostumado a pagar a conta fisicamente, ao migrar para o meio eletrônico e para o débito automático, ele tem direito, a companhia faz uma doação para uma instituição de caridade para incentivar essa migração, especialmente para o débito automático. Então a gente tem uma série de ações aí que estão em curso, claro que estão surtindo efeito, mas mesmo assim a gente percebe essa tendência aí na PCLD. Eu passo agora para o slide 20, aqui eu vou passar mais rapidamente. O 20 a gente mostra aqui como é que foi a nossa performance no DEC. Aqui a gente segue uma trajetória que é medida em horas, né? Então apresentou um resultado, segue apresentando um resultado bom em todas as distribuidoras, com todas enquadradas no limite regulatório, uma tendência
bem positiva e sempre aí no bojo da revisão de processos que resultou numa redução de custo e uma melhor qualidade operacional. O FEC, no slide 21, ele segue também a mesma, que mede a frequência de incidentes, né? Então nós tivemos evolução também, apresentamos evolução nas 4 distribuidoras, permanecendo abaixo da cobertura regulatória nas 4. Bom, entrando agora então na parte do resultado propriamente dito no slide 22, a gente mostra aqui em redes, né? A gente mostra que a nossa margem bruta no negócio de redes ela caiu 9% no segundo tri, puxada aí pelo impacto do Covid, né, na energia distribuída e parcialmente compensada pela revisão da Elektro, né, em agosto do ano passado, e dos reajustes tarifários e pelo aumento da base de clientes. Além disso, como eu mencionei anteriormente, a gente teve o efeito positivo do mix dada aí a maior relevância da classe residencial, que teve um impacto da ordem de 30 milhões de reais também nessa margem. Cabe lembrar novamente que a margem inclui o VNR e o IFRS 15, né, que não tem efeito caixa. O VNR no segundo TRI de 20 ele foi negativo em 57 milhões, já que foi atualizado aí pelo PCA, que foi negativo no trimestre. Então, na comparação com o segundo TRI de 19, o VNR ele apresentou um impacto negativo de 136 milhões. Né? Esse foi o delta do VNR entre os 2 trimestres. Já a variação do IFRS 15, ela foi positiva em 64 milhões. Então, quando a gente olha esse efeito líquido, né, do VNR e do IFRS 15 na comparação, ele foi negativo no segundo TRI de 2020. Okay? Em relação ao PMSO, né, como a gente já falou, em redes, a gente alcançou uma redução de 10%, ou seja, então, na comparação com o segundo TRI de 19, então, na continuidade aí ao trabalho de captura das eficiências e seguindo aí no processo de internalização dos eletricistas e redução dos custos com os prestadores de serviço, absorvendo a inflação e o crescimento aí da base de clientes. Slide 23, a gente mostra a visão do EBITDA, né, que recuou 21% no segundo TRI de 20, o EBITDA de redes, ficando em 935 milhões de reais. Na visão do EBITDA ex-VNR e IFRS 15, essa queda foi de 16% pela razão que eu expliquei, né? Por conta do impacto do efeito negativo do VNR. Esse efeito, como também já tinha antecipado, o EBITDA ele foi afetado em 278 milhões de reais por conta do Covid, né? O impacto do Covid tanto no mercado como na inadimplência, né? E 298 milhões de reais no semestre, no primeiro semestre. Na distribuição, a gente abre aqui, também traz um DRE aqui da distribuição e da transmissão. A distribuição apresentou uma queda de 28% no EBITDA e a transmissão, a gente teve um aumento de 93%, naturalmente aí por conta do maior número de projetos aí que entraram em operação. Slide 24, a gente tem essa visão do lucro de redes, né? Então aqui, pelas razões já colocadas acima, né? O lucro líquido ele caiu 29% no segundo TRI, para 384 milhões, e no semestre a gente está com lucro acumulado de 996 milhões, uma queda de 2%, sendo o impacto Covid 209 milhões no semestre. Né? Aqui vale lembrar, né, o que eu já expliquei anteriormente, que esse resultado está afetado pela postergação da declaração do juros sobre capital próprio, né, que afetou em 56 milhões, o resultado aí das 4 distribuidoras combinadas, e a gente espera capturar isso até o final do ano, esse efeito dentro do ano. Slide 26, entrando agora no segmento de renováveis, a gente passa aqui para análise do negócio. A gente nota aqui uma queda no EBITDA para 159 milhões de reais, né, no segundo TRI. A gente abre aqui, né, a gente traz a abertura tanto dos negócios de hidráulica e eólicas. Começando aqui pela parte das eólicas, né, elas foram negativamente impactadas por menos ventos no trimestre, ainda que no primeiro trimestre. Nós apresentamos uma queda no EBITDA de 23% em comparação com o mesmo trimestre, né?
apesar de uma disponibilidade conforme o programado, aí, acima de 97%. O resultado de hidráulica ele foi negativamente impactado em R$5 milhões, e aqui o principal fator foi Belo Monte, que vem por equivalência, pelo fato da parcela da energia descontratada ter sido vendida a preço de PLD da região norte. Então, pegamos aí um preço no piso. O lucro líquido no segmento de renováveis ele foi de 79 milhões no segundo TRI, então aqui apresentamos um aumento aí de 41%, basicamente por conta de lançamento de imposto diferido em algumas das empresas que ocasionou esse aumento. E quando a gente olha 6 meses, a gente tem uma queda de 35%. O negócio de liberalizado, no slide 28, ele apresentou um aumento de 27% no EBITDA no trimestre, alcançando R$70 milhões. Essa melhora ela foi puxada por Termo Pernambuco, né, que apesar de uma geração menor no segundo TRI, ela compensou esse efeito comprando energia a PLD baixo, né. Já a nossa comercializadora ela teve um EBITDA negativo no segundo TRI de 44 milhões, dos quais, como eu já tinha também mostrado anteriormente, 14 milhões foram decorrentes basicamente do exercício de cláusulas de flexibilidade por parte dos clientes do Mercado Livre, né, da comercializadora, no bojo da Covid, né. E no semestre tivemos uma evolução de 65%, né, na NC, cabe aqui o destaque, refletindo a nova abordagem comercial com foco no cliente final, né, e na gestão da energia para o grupo, para o restante do grupo. O lucro líquido de liberalizado ele foi de 43 milhões no segundo trimestre, então um aumento aí de 54% em comparação com o segundo TRI de 19. E aqui eu passo para a última seção, que é a seção de estrutura de capital, no slide 30. A gente mostra que no segundo trimestre, né, apesar dos efeitos da crise aí causada pelo Covid, nós mantivemos um patamar muito controlado da nossa alavancagem, fechando o trimestre em 3,07 vezes. Mesmo durante a crise, né, eu queria destacar que nós elevamos o nosso caixa em cerca de R$1 bilhão. A gente compara na tabela aqui na tabela da direita, percebemos aí que o nosso caixa ele fechou o trimestre em 5,6 bi, né, e uma dívida líquida de 17,3, portanto abaixo do primeiro TRI de 2020. Então tivemos aí uma melhora apesar da crise aí no segundo TRI. A gente conta aí com balanço, segue contando com um balanço bastante robusto e confortável, aí com apenas 19% das dívidas no curto prazo. Olhando também aí o esgotamento da dívida que a gente tem até o final do ano, entre principal e juros a gente tem 2,1 bilhões de reais, então muito abaixo das nossas disponibilidades. E também destacar que graças ao forte trabalho de liability management que vem sendo feito aí ao longo do ano passado, nós reduzimos o custo da nossa dívida e alongamos ela também para um prazo médio de 4,4 anos, né? Então esse prazo médio ele vem sendo alongado trimestre a trimestre. Em relação aos projetos de transmissão e eólicas, a gente já assegurou o funding da maior parte deles em condições bastante favoráveis, como a gente detalhou no último trimestre, como a gente vem também comunicando aí toda vez que a gente fecha um contrato relevante. A gente segue então com uma dívida bem diversificada e sem nenhum tipo de exposição cambial, né, que é uma pergunta que é bastante frequente aqui que a gente recebe. O último slide, que é o slide 31, eu queria só destacar aqui os desembolsos que foram realizados no trimestre, né, um total aí de 1,2 bi em captações desembolsadas, né. Dentre essas operações desembolsadas, eu destaco aqui 365 milhões para o complexo de Chafariz, né, 274 milhões para a transmissora de Jalapão, ambos com o BNDES, né, que é o lote 4 de dezembro de 2017, que inclusive foi o que o Mário comentou, que entregamos aí não, perdão, esse a gente ainda está em obra,
mas a gente já fez essa liberação de 274 milhões. Estamos aí temos também 30 milhões com o BNB, também para chafariz, e aí destacar sempre aqui o custo, né, muito competitivo, IPCA mais 1,96. Durante a crise aí, fizemos uma debênture na Electro para reforço de caixa de 260 milhões de reais e também captamos aí em diferentes bancos, né, a gente tem acessado aí bancos não tão óbvios aí, a gente captou 300 milhões em linhas para as distribuidoras, com bancos como Credit Agricole, com Tóquio. E finalmente desembolsamos já em julho, aí já fora do trimestre, não está nesse 1,2 bi, uma linha com a EDC, né, agência exportadora do Canadá, no valor de 427 milhões para a CELP, com prazo de 5 anos e com custo de 110% do CDI. Então, realmente destacar aí a condição bastante interessante. Com tudo isso, já superamos mais de 3 bilhões em desembolsos só nesse ano. Isso reforça novamente o nosso amplo acesso a diferentes fontes de funding no mercado. Vale lembrar que com a adesão que fizemos à conta Covid, a gente recebe no terceiro trimestre agora, até o final do terceiro tri, 1,6 bi nas 4 distribuidoras, que vai reforçar ainda mais o nosso balanço. Os custos serão off-balance. Então, com isso eu encerro aqui a minha apresentação. Operadora, por favor, abrir para o Q&A. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da fila, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, Itaú. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho 2 perguntas. A primeira pergunta é em relação à reforma tributária, né? Foi enviado ontem para o Congresso uma parte da reforma tributária, né? Com essa conversão do PIS/COFINS para esse imposto de CBS, com uma alíquota mais alta aí na casa de 12%. E aí eu queria entender se vocês já fizeram alguma avaliação de qual poderia ser o impacto para as empresas que vocês têm, né? Para cada segmento, né? Eu queria entender se vocês acham que, por exemplo, a transmissão e para a distribuição seria um pass-through, se para a geração também seria um pass-through, ou depende dos contratos que vocês têm. E aí a segunda pergunta, ainda dentro dessa questão, seria como vocês veem, no caso da geração, para energia descontratada, né? Qual poderia ser esse impacto para vocês? É isso. Primeira pergunta. Obrigado. Marcelo, boa tarde, bom dia, tudo bem? A ver, em relação com a reforma tributária, tem 2 questões que é importante. A primeira é uma visão macroeconômica. O fato muito positivo da agenda econômica do governo continuar em evolução. Acho que é um fato importante que o Congresso e o Poder Executivo voltem novamente a poder falar das reformas estruturais que o Brasil precisa. Uma delas, e provavelmente a mais importante, da que temos daqui para frente, é a reforma tributária. Pela simplificação, pela unificação de impostos e pelo impacto que isso tem hoje nas operações dos distintos negócios. Em relação com o PIS e COFINS, ainda não fizemos um impacto detalhado, digamos, dos nossos negócios, estamos nesse processo neste momento, mas sim é importante destacar que los impostos para las distribuidoras son pass-through, ¿eh? Componen a parcela A da tarifa y son costos definidos como no gerenciables por el regulador y en consecuencia son repasados integralmente en el costo para el consumidor. Desde ese punto de vista, a gente vai definir un potencial impacto para el Grupo Neoenergia. E a segunda pergunta, desculpe aí que pipocou um pouco a alegação, era em relação com a energia descontratada? Isso, porque na verdade eu entendo, pelo menos conversando com algumas empresas, que provavelmente para o montante que está contratado na geração, esse aumento, essa mudança de pass-through, de PIS/COFINS, ele teria, em teoria, um pass-through para o cliente. Mas aí minha dúvida para o montante que você tem descontratado, como sua alíquota vai aumentar, eu entendo que provavelmente para esse montante, se essa alíquota fosse esse 12%, né, como está na proposta, deveria ter um efeito negativo
para as empresas, pelo menos para essa parcela que está descontratada. Aí não sei se é essa mesma interpretação que vocês têm. Bom, Marcelo, aí a gente vai fazer um análise, entendendo a energia contratada, que vamos a ter que fazer um análise caso a caso. A gente vamos ter que ver se nos contratos essa energia é um pass-through, ainda que a discussão desta parte do PIS e COFINS é muito preliminar. Está entregue ontem, tem toda uma discussão pela frente com o Congresso, com o qual os impactos finais a gente é muito difícil poder definir neste momento. Mas tendo uma análise mais apurado, contactamos com você e apresentamos. Tá ótimo, muito obrigado. E aí a última pergunta, se me permite, né? Vocês mostraram no resultado um efeito próximo de 300 milhões aí por conta do Covid, né? Que seria o efeito de volume e de inadimplência. Eu entendo que esse é um efeito contábil, mas não necessariamente foi o efeito caixa, né, que você teve nesse trimestre. E o montante do empréstimo, né, até que vocês mencionaram que foi aprovado, que vocês assinaram, é na casa de 1,6 bi. Me parece, assim, olhando o impacto que vocês tiveram de Covid até agora, que, na verdade, esse montante é até muito maior do que o que vocês vão precisar ou que vai ser o efeito caixa efetivo do Covid. Então, eu não sei se vocês conseguem dizer qual foi o efeito caixa do Covid que teve até agora, só para a gente poder fazer uma comparação com esse montante aí do empréstimo que foi aprovado. Ok, a ver, acho que é importante duas coisas. Uma primeira, uma visão geral sobre a conta Covid. É importante ter presente que a conta Covid é um recurso que a distribuidora está recebendo para fazer jus dos impactos da denominada parcela A. Tá? Os impactos da parcela B não estão contemplados na conta Covid. Tá? Então, os efeitos caixa e econômico, evidentemente, não vão bater quando a gente faz os análises dos montantes requeridos contra o que a gente está apresentando precisamente no balanço. Essa foi uma das discussões que as distribuidoras tivemos no passado com o regulador. Isso ficou preterido para uma segunda etapa que está sendo discutida agora no terceiro trimestre, de fazer o reconhecimento também econômico dos impactos que a distribuidora tem. Vou pedir para Eduardo Capelastegui que te explicar mais um pouco em detalhe o impacto do efecto caixa econômico no trimestre produto do Covid. Obrigado, Mario. Marcelo, bom dia. Bom, un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no?, de la suficiencia de fondos, ¿no?, comparando ese valor que va a entrar hasta septiembre, ¿no?, ese 1.6, 1.7, versus el desvío en caixa que estamos tendo até agora. No segundo trimestre, entre la queda de mercado y la queda de recaudación, allí está efectivamente algo mejor de lo que estaba previsto cuando fue dimensionado la cuenta COVID. Estamos en unos 180 millones por mercado y aproximadamente 450 millones por la recaudación. Entonces, estamos algo mejor, efectivamente, mas tenemos un semestre pela frente. Realmente existe una gran incerteza de cómo el mercado va a se comportar. Están todas las ayudas que el gobierno pueden continuar o no continuar. Entonces, consideramos que ainda é muito cedo para definir si ese valor va a ser suficiente o no. Por enquanto estamos indo bem, mas tem un semestre pela frente que é unha grande incógnita porque depende de moitas variables. A primeira delas é o ritmo de reducción da pandemia en sí mismo. Então, por agora vamos bem, mas estamos observando. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Carolina Carneiro, Credit Suisse. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Duas perguntas também. A primeira, em relação à PCLD, né? Vocês tiveram até uma melhora na arrecadação, que vocês citaram, mas por conta da produção de corte, né, acabou que ficou um aid um pouquinho pior, né, e aí impactou a provisão. Para entender um pouco melhor, vocês fazem essa metodologia já alinhados ou chegaram a fazer algum alinhamento, né, para fazer essa metodologia dessa colocação da provisão com outras distribuidoras ou até com a ANEEL, por conta de um futuro
reequilíbrio, né, para o cálculo de reequilíbrio ou não, né, de fato é uma metodologia que vocês já utilizam, imagino que seja esse o caso, mas enfim, é mais para entender se a gente poderia usar esse delta aí de PCLD de mais ou menos 120 milhões, né, que vocês mencionaram como possível montante aí de reequilíbrio para se colocar na frente. E a segunda pergunta é em relação à comercializadora, vocês até citaram, o impacto é pequeno para o consolidado, mas vocês citaram algumas renegociações de contrato, é mais para entender um pouquinho melhor esse impacto negativo desse trimestre, foi já uma provisão para todas essas renegociações que de fato já aconteceram, ou é só uma expectativa de perda futura, possivelmente com esses contratos, entendeu? Mais para entender se esses clientes de fato reduziram o contrato ou não pagaram esses contratos, mas tem possibilidade de vocês recuperarem esse NPV mais para frente. Obrigada. Oi, Carolina, muito bom dia. Vou pedir para Eduardo Capelasti que te entregar aí os detalles de tuas duas perguntas. Carolina, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Bom, começando pela PSLD, né? En fin, como a gente já apresentou para vocês nos trimestres anteriores, nossa metodologia é muito similar à que a ANEEL utiliza para o cálculo das despesas irrecuperáveis. Trabajamos con la metodología de EIGI, observamos el comportamiento de los últimos 60 meses de los clientes y en base a eso provisionamos. Entonces, en ese sentido estamos en fin, con metodologías que son las mismas, que no mudaron y que continúan siendo similares a las de ANEEL. Tenemos 4 categorías dentro de esa metodología, que también vocês conocen: la dívida normal no parcelada, la parcelada, fraude y judicial. Entonces, a cada una de las ten su singularidad y sus niveles de provisión diferenciales. Entonces, no sector sabemos que no todas las distribuidoras trabajamos con el mismo criterio. O noso, como te comenté, es muy similar, prácticamente el mismo que el que ANEEL utiliza para el cálculo de despesas recuperables y obviamente será un poco nuestro argumento pensando en el reequilibrio, ¿no? Estamos bastante con modelos bastante equivalentes. Lo que tiene acontecido mucho, también ha hecho que faló un poco Leonardo, es que en estos 3 meses estamos teniendo un incremento, una peor en la cualidad de las cuentas a recibir vencidas. Para que usted tenga una idea, en marzo estábamos con un saldo de cuentas a recibir vencidas a más de 90 días, o sea, dívidas ya más complicadas y que el Legin le asigna un percentual de provisión más alto, de 1.600 millones, y acabamos junio con 1.900 millones, o sea, incrementó 23% las cuentas a recibir vencidas a más de 90 días, cuando lo normal es que casi incremente 1%. Entonces, un impacto claramente extraordinario derivado del COVID, y nuestro modelo de provisión reage a eso, porque es dívida complicada, dívida que ya ficaron más de 3 meses sin ser pagas, y por tanto tenemos niveles de provisión en torno a 30-40%. ¿no? Entonces, en cuanto a la PSLD, esa sería un poco la explicación. Yendo un poco a la cuestión de la comercializadora, efectivamente, en los meses de abril, mayo y junio, muchos clientes libres, shoppings, industrias, ten llamado a nuestra porta para intentar negociar. Normalmente nuestros contratos en el mercado libre tienen una flexibilidad de 20%. El contrato vos se vende 100, más el cliente puede llegar a consumir 80. Obviamente, inicialmente llegaron con demandas de reducir el contrato al consumo efectivo, que era 30%. Ahí hicimos negociaciones intensas en abril, mayo y junio, y 95% de las negociaciones fueron positivas y conseguimos mantener o económico dos contratos no nivel mínimo, no nivel del 80%. Esos 14 millones que comentó Leonardo se refiere a ese 20% que estamos hablando, que está en el contrato. Tiene un impacto, más lo que conseguimos, que es importante, es mantener los contratos funcionando con los clientes. Obviamente parcelamos algunos pagamentos, facilitamos, más lo que para nosotros es importante es conservar al cliente con Neoenergia. Y para eso las negociaciones fueron, entendemos que muy positivas,
y finalmente tuvimos ese impacto que considerando lo que podía haberse feito, pues fue un resultado bastante favorable. Carolina, por último, eu gostaria tamén de destacar os esforzos que a compañía está facendo en cuanto a medidas que faciliten o pagamento da conta por parte dos nosos clientes. Leonardo ya destacou algunos dos proyectos. Temos un proyecto global que o nome dele é Conexión Digital, que ten precisamente por objetivo permitir que os clientes teñan un relacionamento con a compañía bastante máis fácil que súa presencia física, moito ad hoc, moito adecuado ao momento que a gente vivirá nos próximos meses. E entendemos que os canais novos que estamos abrindo, colocando os nosos puntos de recaudación máis perto dos clientes, nos locais que ele está visitando, por exemplo, supermercados, farmacias, en donde temos colocado postos de recaudación da nosa propia rede, están nos permitiendo ter acceso a unha mellora na recaudación que esperamos teña su fruto e podamos manter o que tiñamos nos patamares anteriores de PSLD. Evidentemente que este deterioro ten algunas explicaciones y se debe fundamentalmente a medidas que foron adoptadas para o combate ao COVID, como o isolamento social, a contracción da economía que ten afectado o emprego e a renda dos nosos clientes. Y por último, creo que a grande razón y fundamento de esta situación es a suspensión dos dereitos que as distribuidoras temos para combatir a inadimplência, que é o corte. Entonces, tenemos ahí un gran trabajo con ANEEL para ecualizar esta situación y conseguir equilibrar económica y financieramente a las distribuidoras para que estos impactos sean debidamente reconocidos. Entendemos el rol social que a energía eléctrica cumple en una circunstancia de estas características, mas claramente é un risco que está absolutamente alheio às condições ordinarias que o concesionário de distribuição de energia elétrica tem que assumir na gestão da sua concessão. Tá claro. Obrigada, gente, pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem de Henrique Peretti, JP Morgan. Olá, bom dia a todos. A minha pergunta vai um pouco na linha aí do último comentário, que é sobre a questão da decisão da ANEEL ontem, né, de proibir a suspensão do corte para baixa renda até o final do ano. Então, eu gostaria que vocês comentassem qual é o impacto, né, disso nas condições de vocês, principalmente, né, Coelba, Cosern, CELP, qual a expectativa e se você tentaria o reequilíbrio também em cima dessa decisão. E também gostaria que vocês comentassem sobre a MP 950, né, que o relator está propondo que você suspenda a aplicação dos aumentos tarifários até dezembro de 2020 e também proíba o corte, daí eu imagino que para todos os consumidores até o fim do estado de calamidade. Obrigado. Bom, Enrique, é uma pergunta com três vertentes, três ramais. Vamos pela primeira, un poco, acho que está en grande parte respondida na resposta que di para Carolina. Os impactos da inadimplencia producto da suspensão do corte, sin lugar a dúvida, que afectan a distribuidora e que claramente están fora do que é o marco contractual e legal que a gente tinha antes da existência do COVID-19. A situação do corte, no fundo, tem que ser interpretada como uma espécie de subsídio que está sendo entregue ao pessoal de baixa renda. Esse não é um subsídio que tenha que ser entregue pela distribuidora, é um subsídio que tem que vir de uma política tarifária ou de uma política econômica, como foi durante os primeiros 3 meses da pandemia, durante os meses de abril, maio e junho, producto da MP 949, o Tesouro injetou recursos adicionais no setor eléctrico por 900 milhões de reais para otorgar este subsídio de 220 kWh de maneira integral. Agora, o fato de suspender o corte libera ao clientes que, a pesar de ter suspenso o corte, continuam pagando, mas infelizmente a maioria não tem essa mesma conduta e isso faz que o esforço que a companhia tem que fazer para cobrar essas contas tenha que ser maior porque o cliente não tem nenhuma penalização. Também é importante destacar que o setor de energia elétrica fica em uma situação bem discriminada em relação a outro tipo de serviços, que não são cortados pela falta de pagamento. Tem telefonia, tem serviços de acesso a internet, streaming de vídeo, filmes, música e outra série de coisas
que hoy los clientes utilizan, que concorren na conta de energia eléctrica e que eles não têm nenhum tipo de restrição. Então, entendemos que a distribuidora está e faz parte do setor elétrico, é arrecadadora de todo o sistema, mas em nenhum caso a distribuidora tem que se convertir em financiadora do sistema. Então, quem quiser entregar suspensão de direito de corte, que tenha impacto na inadimplência da distribuidora, tem que ter muito claro os efeitos econômicos e financeiros que isso gera. Vai acumular uma dívida, no nosso caso e de todas as distribuidoras do Brasil, vai acumular uma dívida que, de alguma forma, vai ter que ser compensada para os concessionários das distribuidoras. E isso será a través de recursos que venham do Tesouro, e se o relator na MP 0 consigue arrumar recursos do Tesouro, de fondos sectoriais, será muito bem-vindo, porque entendemos que é um subsídio razoável, atendidas as condições que estão dadas neste momento. Mas não pode ser permanente e tampouco pode ser de carácter recurrente el que a distribuidora tenga que asumir os custos de estas medidas que tienen por objeto preservar a saúde e seguridade da população e, por outra maneira, atender aos colectivos mais necessitados da nossa sociedade, em que entendemos que precisam da energia elétrica por ser um bem essencial neste período em que estão nas suas casas. Ótimo. Então, só para resumir, então, se a gente não tiver porque o que está, né, na MP é que seria o governo subsidiaria, né, a baixa renda até agosto, mas não diz até o final do ano, enquanto o corte está suspenso para a baixa renda até o final do ano. Então, se forem aprovados esses termos e também você não puder ter o seu reajuste até o fim do estado de calamidade, então todas essas perdas de inadimplência, de deferimento tarifário, e de falta do subsídio, você pleitearia via RTE, é isso? Exatamente. Agora, o que é importante, Enrique, destacar é o impacto que tem o baixa renda dentro da nossa faturação, é da ordem de 5%. Então, o impacto acotado, e aí a gente entende que não é, e a conduta não tem sido essa, que esse 5%, não necessariamente será um 5% de não recaudação e que virará inadimplência. Então, a gente já tem um plano preparado para trabalhar nesse segmento e entendemos que é um efeito bastante acotado e que não deveria ter um impacto material no resultado da energia. Perfeito, o qual não quer dizer que não seja relevante do ponto de vista de formar parte do que será o pleito de equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. Perfeito, obrigado. Bom, vou aproveitar de fazer aí umas considerações finais, nas quais gostaria de deixar uma mensagem final reforçando o nosso compromisso com o resultado da companhia e com nossos clientes e demais stakeholders da energia. Creo que nosso esforço neste período tem estado dedicado 100% a cumprir com os nossos compromissos com os clientes, com o regulador, com o mercado e com nossos acionistas. O primeiro semestre de 2020 provavelmente nunca sairá das nossas memórias, porque vivemos todos, sem exceção, dias muito complexos e difíceis. Mas aqui na Neoenergia, nós ficamos com a convicção e certeza que a fidelidade dos valores que nos trouxeram até aqui são os que têm comprometido a criação de valor para os nossos acionistas e a que vão pautar o sólido crescimento nos negócios regulados e na robustez regulatória do setor. Eu quero reforçar isso. Acho que é um momento muito importante para o setor elétrico, é um setor que tem uma robustez regulatória testada muitas vezes, com soluções que têm se enmarcado dentro do marco regulatório e que têm sido um exemplo para outros setores que estão se desenvolvendo neste momento no Brasil. Sem lugar a dúvida que essa robustez do nosso sector nos irá permitir seguir atravessando esta crise com sucesso. No paramos de avanzar en nuestros investimentos en redes de distribución, así como en nuestros proyectos de transmisión y eólicos. Y tenemos también reales perspectivas de entrega de estos nos plazos, incluso abajo de los costos que estaban previstos en los planos de negocio, como detallamos cuando presentamos cada uno de ellos. Nuestra comercializadora también está cada día más activa y actuante en el mercado y continúa desenvolviendo nuevos productos para garantizar y atraer a fidelización de nuestros clientes. Estamos certos y estamos focados en que a Caixa, y velando por ella, siempre celando por a nossa liquidez.
Continuaremos incansáveis na construção de um grupo cada vez mais robusto, mais ágil, mais eficiente, mais perto do cliente, que seja capaz de gerar um serviço de qualidade e de rentabilidade para os nossos acionistas. Eu quero aqui finalizar deixando uma mensagem de otimismo por las noticias que estamos recebendo. O desenvolvimento das vacinas contra o Covid-19, a retomada das atividades nas principais capitais do país e a retomada da discussão sobre as reformas macroeconômicas nos fazem estar mais otimistas sobre este segundo trimestre e este segundo semestre. É muito importante entender nossa responsabilidade na retomada das atividades e da economia. O Grupo Neoenergia continuará acelerando seus investimentos para garantir a retomada do emprego e a renda para nossas populações. Por último, quero deixar meu mais sincero agradecimento a todos os colaboradores do Grupo Neoenergia, que apesar de todas as dificuldades, restrições que o momento nos impõe, temos cumprido com nosso papel e, em especial, a nossos homens e mulheres de campo, a nossos eletricistas que diariamente vestem com orgulho o nosso uniforme verde, para assegurar que o conforto da energia alcance aos 34 milhões de pessoas e de vidas que atendemos. A dedicação de todos eles é a que nos inspira para continuar trabalhando e cumprindo com nossos compromissos. Quero desejar muito obrigado a todos por ter presenciado e assistido a nossa conferência e tenham todos ustedes um muito bom dia e devemos continuar cuidándonos, a pesar da retomada das atividades. Acho que essa é também parte da nossa responsabilidade para evitar uma segunda onda de contágio e uma nova contracção da atividade econômica. Muito obrigado a todos e que tenham um muito bom dia. A audioconferência da Neoenergia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.